Olá pessoal, eu me chamo Douglas Marcel Nardelli, estou aqui para apresentar o vídeo de geografia para vocês com o tema globalização. Quando a gente fala em globalização, a gente pode se remeter aos fenícios lá na antiguidade, que tinham já um sistema dentro do mar Mediterrâneo, a partir da cidade de Cartago, por exemplo, um sistema muito desenvolvido de comércio entre vários pontos do Mediterrâneo. Consta a história que teriam um circunnavegado a África, fazendo comércio também. Nós temos os chineses, que no Mar da China e com as nações do entorno tinham um tipo de comércio estabelecido também. Tinham frotas navais que se deslocavam e tal, uma distribuição de produtos bem legais. Isso consta nos autos do Império Antigo Chinês. Outras aventuras que se conta na história, as de Marco Polo, nas aventuras de Marco Polo, numa época onde fazer comércio era uma coisa arriscada, era uma coisa complicada de fazer, para se atingir as rotas antigas entre a Ásia e a Europa. Tinha uma série de empecilhos que tinham que ser transpostos e que ao longo do tempo, principalmente depois das cruzadas e ao fim da Idade Média, com o surgimento do Império Otomano, passaram a perder-se lugares para barreiras alfandegárias e estabelecimento de tarifas, e inviabilizando o comércio então com o Oriente através da Europa e da Ásia Menor. Sendo assim, a Europa encontrou-se numa situação complicada e ela teve que se lançar num novo tipo de aventura, que é as grandes navegações, que constam na história. Essas grandes navegações possibilitaram então um desenvolvimento, um reflorescimento do comércio, podemos dizer, e esse reflorescimento do comércio acabou desenvolvendo o que nós entendemos por estados-nações. Por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Esses estados nacionais tinham então uma capital administrativa centralizada, uma moeda própria, um exército próprio, uma capacidade de investir nessas navegações. Consequentemente, também desenvolveram uma indústria local e acabaram favorecendo então o aparecimento de certos grupos que nós chamamos de mercantilistas, grupos que enriqueceram e passaram mais tarde a financiar aquilo que nós chamamos de revolução industrial. Então, na indústria artesanal, nós tínhamos, por exemplo, a produção de um determinado item, onde a mesma pessoa que produzia esse item produzia todos os processos desse produto. Na indústria manufatureira, diferentemente, nós tínhamos esse produto dividido entre um grupo de pessoas, onde o tempo era menor para fazer essas atividades e era distribuída, possibilitando então um melhor benefício na hora de vender esse produto, podemos dizer assim, e também um ganho na relação de tempo. Consequentemente, posteriormente, tivemos a Revolução Industrial. Com o surgimento da Revolução Industrial, nós tivemos o motor a vapor, por exemplo. Esse motor a vapor, comparado com os teares antigos, motor numa indústria de tecidos, possibilitou então a potencialização desse produto de forma mais rápida, fazendo muito mais produtos em um tempo hábil menor, talvez com maior qualidade, né? E exigindo então um mercado bem maior, bem mais amplo. Não só o mercado, mas também
espaço de capital maior. Assim, houve a necessidade ainda mais de um domínio no sentido neocolonial. Essas indústrias precisavam de vender para alguém. Nesse momento é interessante a mudança das relações de trabalho, onde aquelas antigas relações servis, escravagistas, tiveram que ser abolidas por novos ideais liberais, burgueses, que acabaram permeando todos os estados que faziam algum tipo de comércio com a Europa, principalmente com a Inglaterra e com a França. Nós temos então o período entre guerras, mais ou menos um espaço de 30, 40 anos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde a partilha do mundo, no chamado neocolonialismo, estabeleceu um novo tipo de comércio, de contrato com as colônias, né? Então, esses estados-nações passaram a explorar a riqueza desses países, a mão de obra barata, e não houve uma satisfação nesse sentido. O neocolonialismo veio então a ser um sistema que não funcionou depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos o surgimento do chamado mundo bipolar, socialismo e capitalista. Se no mundo capitalista nós temos uma liberalidade maior de comércio, nós temos uma liberdade para o lucro, para a iniciativa privada, nós temos uma mão invisível que estabiliza as relações de mercado, não precisa o Estado estar controlando a produção, a definição do sistema financeiro. Nós temos em contrapartida o mundo socialista, onde nós temos a necessidade do pleno emprego, de atender primeiramente os trabalhadores, então você não tinha a possibilidade de deixar as pessoas desempregadas lá. Como no sistema capitalista, a pessoa tinha que melhorar a sua qualificação, o emprego dependia da qualificação, da oportunidade e uma série de coisas. Então, isso estimula a competitividade, a competição, coisa que não existia lá no mundo socialista. E talvez foi um dos motivos que tenha levado posteriormente à derrocada desse sistema. Então, talvez tenha desequilibrado, né, o investimento predominantemente em alguns setores no regime socialista, talvez tenha desequilibrado algumas nações que optaram posteriormente ao sistema capitalista. Então, em 1990, nós temos ali uma queda simbólica do Muro de Berlim. Em 91, nós temos um fim, então, desse regime socialista. E considera-se assim que o mundo passou a ser um mundo aí unipolar, onde o globalismo e o capitalismo gozavam de uma situação peculiar, né, predominante, podemos dizer assim. E fica, a partir desse momento, evidente a capacidade e o poder das grandes empresas, dos grandes capitais financeiros. Por exemplo, tem certas empresas que o capital de giro dessa empresa é tão grande que ele acaba superando o capital de alguns países. Entretanto, esses capitais, essas empresas transnacionais, elas investem nos estados periféricos do chamado capitalismo de periferia para conseguir o máximo de lucro, sempre se apropriando de uma situação de flexibilização das leis trabalhistas, das leis ambientais, enfim, tudo aquilo que possa ajudar essa empresa a ter o máximo de lucro, ela vai se aproveitar dessa situação, o que acaba gerando uma desigualdade entre os países. E talvez este seja um problema essencial. Além disso, nós temos a modernização dessas empresas, a mecanização, a própria automatização e robotização, né? Então, ali nós temos a racionalização dos processos
de trabalho também, o que acaba levando consequentemente à perca de postos de trabalho, né? Uma maior possibilidade de desemprego nesses países e não trazem efetivamente um retorno para esses países que estão alojando essas empresas que vêm de fora, que acabam então levando essa riqueza de volta para os seus estados de origem. Talvez esse seja um problema para a gente estudar. Esse era o meu objetivo de apresentar para vocês.